A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira Gilson Machado, do PL, ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro. A prisão ocorreu no Recife e na mesma operação, em Brasília, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi alvo de buscas. O repórter Rafael Souza, direto do Recife, tem mais informações ao vivo pra gente. Rafael, conta um pouco mais sobre essa operação, balanço até aqui, o que você traz aí de informação. Você que acompanhou tudo aqui para o UOL nessa sexta-feira. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Um prazer falar com vocês do UOL News. A gente acompanhou desde ali o final da manhã, o início da tarde, essa operação que prendeu o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Como você disse, foi um candidato, nas últimas eleições, participou um dos principais representantes do bolsonarismo, é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele foi preso no apartamento dele em Boa Viagem, que é um bairro que fica aqui na zona sul do Recife, e depois encaminhado para a sede da Polícia Federal, uma sede provisória que está no bairro de Pina. Lá ele prestou depoimento na Polícia Federal de Pernambuco, onde negou as suspeitas de que ele teria tentado conseguir um passaporte para o Mauro Cid. Nesse depoimento dele, ele falou que não sabia que Mauro Cid tinha cidadania portuguesa, que teria descoberto isso pela imprensa. Ele também afirmou que a única coisa que ele teria feito é tentar um passaporte, na verdade, tentar renovar o passaporte para o pai dele, que é o Carlos Eduardo Machado Guimarães, e segundo ele tem 85 anos, tem problemas de saúde, e ele tentou por telefone a renovação do passaporte português do pai dele, no consulado português que fica aqui no Recife. E isso teria acontecido no dia 12 de maio, que depois ele mandou uma mensagem por um aplicativo de mensagem para uma pessoa lá do consulado e disse que pode provar tudo isso com as gravações e com os links que ele fez com o consulado. Mas o pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República, atendido pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes, que acredita que, na verdade, o ex-ministro Gilson Machado estava tentando facilitar um visto, um passaporte, para o Mauro Cid para fugir do país. Então, a prisão foi feita hoje de manhã. Ele foi, como eu disse, preso no apartamento dele aqui na zona sul do Recife, encaminhado para a sede da Polícia Federal em Pernambuco, e, na sequência, houve uma audiência de custódia onde foi confirmada a prisão. Então, ele foi levado para o Instituto de Medicina Legal, IML, que fica no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Lá ele chegou e foi abordado pela imprensa, a reportagem do UOL, eu estava lá, e ele disse que não, em momento algum, foi em nenhuma embaixada, em nenhum consulado, que tudo foi por telefone, que foi para o pai dele, que o pai dele é uma pessoa que está com uma idade avançada e com problemas de saúde, e que no dia seguinte o pai dele teria ido com o irmão de Gilson Machado para ver essa situação do passaporte, que, segundo o ex-ministro, a qualquer momento essa renovação deve chegar. Então, ele entrou para fazer esse exame, passou cerca de 20 minutos, foi muito rápido, chegou comendo uma maçã, que chamou a atenção dos jornalistas, não estava aparentando estar nervoso, mas negou que tenha facilitado, disse que não fala com Mauro Cid desde o fim das eleições de 2022, segundo ele, acha que até que Mauro Cid trocou de telefone, porque eles não mantêm mais contato, segundo o Gilson Machado, e depois ele foi encaminhado para o COTEL, que é o Centro de Observação Criminalística e Triagem Everardo Lima, que é um dos mais famosos presídios aqui do Recife, e fica em Abreu e Lima, a 16 quilômetros aqui da capital, na região metropolitana. Perfeito. Rafael, obrigado pelas informações, viu? Um bom trabalho para você aí no Recife. Agradeço. Vamos ver o que disse o ex-ministro Gilson Machado. Não trafiquei droga, não tive contrato com traficante, apenas pedi um passaporte para meu pai. Um telefone aqui no consulado português do Recife, do qual ele foi no outro dia, tem 85 anos. No outro dia ele entrei em contato, ele foi lá no consulado, juntamente com meu irmão. Não estive presente em nenhum consulado, nenhuma embaixada, nem de Portugal, nem de qualquer outro lugar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Nessa conversa houve algum pedido de passaporte também para o Mauro Cid? Não, de jeito nenhum. Agora é público que o Cid ele tem uma cidadania portuguesa.
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal por cerca de 2 horas e meia sobre a tentativa de conseguir um passaporte português e eventualmente fugir do Brasil. Ele foi liberado e teve o acordo de delação mantido. Matheus Coutinho, ao vivo de Brasília, tem mais informações. Conta, Matheus. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo. Pois é, mais uma vez Mauro Cid indo para a PF se explicar, né? Uma cena que a gente já viu ano passado 2 vezes, estamos vendo agora de novo, e só que dessa vez aparentemente foi uma situação um pouco mais tranquila, assim, não estava aquela tensão. Até perguntei, né, se ele estava tenso e tudo. O que eu consegui apurar é que ele não passou mal como da outra vez que ele chegou a ser preso, explicou toda a situação, né, segundo ele também negou que tenha tido algum contato com o Gilson, que tenha pedido isso para o Gilson Machado, essa história do passaporte português, e o que ele disse, né, a defesa dele disse, segundo a gente apurou, foi que basicamente a família do Mauro Cid viajou para os Estados Unidos porque teriam festas de aniversário, uma festa de aniversário de uma sobrinha do Cid, e uma festa até de 15 anos, né, assim, da sobrinha dele, e uma outra formatura de um outro sobrinho, e que esses familiares já estão com passagem comprada até para voltar agora dia 20 de junho. Então foram algumas das explicações que ele apresentou, e aparentemente foi suficiente assim para a PF não pedir mais nada, não teve nenhuma medida nova imposta a ele conseguiu sair de lá livre, né, como a gente viu aí, saiu sem falar nada com a imprensa, foi acompanhado com os 2 advogados e saiu aparentemente mais tranquilo, e até então, até o momento que a gente sabe dessa operação, assim, é realmente isso, teve essa tentativa de se emitir um passaporte, um episódio um tanto quanto estranho, né, porque outro fato que a gente levantou aqui na apuração é que aparentemente, né, o que se diz é que nem o Gilson nem o Cid se falaram depois do governo Bolsonaro, né, não são pessoas assim conhecidas por serem próximas, então assim, por que o Gilson iria emitir um passaporte para o Cid, né? Uma pergunta que a PF quis esclarecer, o próprio Moraes achou estranho, cobrou explicações, né? Assim, mas até o momento, a princípio, não houve assim. Até o momento, pelo que a gente viu, foi considerado suficiente pela PF. As explicações, a delação do Cid está mantida, lembrando que ele tem que cumprir algumas regras, não pode usar rede social, tem que cumprir recolhimento domiciliar, né? Voltar para casa à noite, não pode. Até para viajar, se ele eventualmente precisar viajar, eu acredito que ele nem pode, ou se puder tem que ser só com autorização do Supremo. Então assim, ele está sujeito a várias medidas cautelares, que a gente chama, né? Não pode nem usar redes sociais, por exemplo. Então assim, até o momento está tudo mantido, as delações dele, os depoimentos anteriores que ele deu na investigação estão mantidos, e mais uma vez o que chama atenção assim, mais uma vez uma delação que a gente vê novamente esse vai e vem do delator tendo que dar explicações sobre episódios novos que vão surgindo a todo momento, né? Assim, que isso, por um lado, é algo que chama atenção, e lembrando que a defesa do Bolsonaro está tentando explorar isso também, né? Está tentando questionar essa delação do Cid sempre que pode. Verdade. Vai lembrar, o professor lembrou Diego, bem, né, Marco, sobre a campanha do Pix, que fez o Gilson Machado há pouco tempo também, levantando uma quantia milionária. Diga, professor. uma pergunta para o Matheus. Matheus, se o depoimento do Cid foi suficiente para ele não ser preso de novo, não é? Uhum. O que tem concretamente contra o Gilson Machado que o manteve na prisão, não é? Porque você mesmo falou, não se tem muita evidência de proximidade entre os dois, não é? E ao mesmo tempo também o Gilson Machado estava numa calma muito convicta, né? De quem falou, olha, eu não fiz nada disso, né? Mas será? Ele é uma figura exótica mesmo, muitas né? evidências. Ele é uma figura diferente, Exato. o Gilson Machado. Completamente, né? Sofria ali até bullying do presidente da República e dava risada, né? É verdade. Pois é aí que tá. Alguns desses detalhes dessa investigação ainda estão muito são mantidos sob sigilo. A gente não teve, assim, não foi publicizado nada dessa investigação ainda, não conseguimos avançar em mais detalhes específicos em relação ao Gilson Machado. O que a gente sabe é que tem esses episódios mesmo, essa arrecadação de dinheiro para o Bolsonaro, que a gente tem que lembrar que o Bolsonaro também prestou depoimento recente, porque estava ajudando o Eduardo lá no exterior, e essa situação do Eduardo também está levantando suspeitas dos investigadores, né, que é um filho do presidente que estaria ali tramando, né, medidas, tramando desgastar o judiciário brasileiro. Então, assim, não temos mais detalhes do momento de quais foram os elementos para se manter a prisão mesmo, sabe?
E a decisão ainda está sob sigilo, é uma investigação que está sendo conduzida com muita cautela aí pela Polícia Federal, né, tudo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as medidas. Vamos aguardar aí nos próximos passos, acredito que em breve teremos mais novidades. Mas a princípio é isso, a situação dele também envolve, acredito que não só o passaporte, mas também essa arrecadação de recursos, que a PF está de olhos bem atentos, sobretudo depois desse episódio da Zambelli, né, e do Eduardo, está todo mundo mais em alerta do que essas pessoas podem fazer, esses investigados, suspeitos, enfim, agora o Gilson se tornou um investigado, né, foi aberto inquéritos para investigar essa atuação dele, então vamos ver os desdobramentos do próximo episódio, mas desde que se abriu essa investigação específica sobre o Gilson Machado, já havia uma suspeita grande, assim, de que, né, poderia ter alguma coisa mais grave envolvendo ele. Agora nós vamos aguardar aí para ver o que vem. Acredito que em breve vamos ter mais novidades. E a gente vai acompanhar tudo aqui de perto. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações, por ter aguardado. Bom trabalho para você. Obrigado, gente. Boa tarde aí, boa sexta-feira a todos. Valeu. Professor, para a gente arrematar contigo, agora é aguardar essas investigações todas, né? Porque ainda são escassas as informações. Gilson Machado fazendo campanha do Pix, depois pedindo um passaporte, eventualmente português, para o Mauro Cid, já no meio da investigação, já ali prestes ao julgamento acontecer. Quer dizer, não foi lá atrás, isso foi há pouco tempo. Como isso se daria, como isso aconteceria, está tudo muito confuso, pelo menos para mim ainda, né, professor? Acho que para todo mundo. Também acho, Diego, e acho que a manutenção da prisão do Gilson Machado, ela se justifica por mais elementos, tá? Então o Matheus aí tocou que talvez tenha mais coisas que não vieram a público, na medida em que a questão do passaporte ganhou holofotes muito rápidos, né? Vamos esperar. Mas é o que o Matheus falou e o que eu disse também, né? A Carla Zambelli jogou holofote sobre muita gente, Diego. Carla Zambelli deixando aí um rastro e construindo, né, um núcleo grande de desafetos, porque além de trabalhar contra ela própria, acabou também deixando rastros que podem ser utilizados como, né, artifícios para evitar que outras pessoas também tenham benefícios, escolham benefícios que ela tentou colher, não conseguiu também, aí como a gente está vendo. Professor Marco, obrigado pela participação conosco, um abraço. Obrigado, Diego. Bom fim de semana, viu? Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.